Bom dia a todos, que tenhamos um ano de 2020 bastante produtivo, que este parlamento possa corresponder aos anseios e expectativas da nossa população. O ano de 2019 foi um ano extremamente difícil para a classe trabalhadora brasileira, para os movimentos sociais que reclamam direitos e cidadania, para os setores populares, os agricultores familiares, as comunidades rurais tradicionais, para os jovens negros que continuam sendo maioria nas estatísticas dos homicídios, para as populações indígenas, para as minorias, para os defensores dos direitos humanos, para os ativistas em defesa do meio ambiente, para os defensores da educação pública, laica, democrática e de qualidade social. Um ano difícil para os desempregados e subempregados, que, para além dos discursos que pretendem passar a ideia da retomada do crescimento econômico, continuam sem grandes perspectivas. Alardeiam-se sinais positivos da economia, mas o desemprego cai menos de 1% e aumenta a informalidade no mundo do trabalho. Para alguns, a economia vai muito bem, obrigado. E perguntamos, vai bem para quem? Um ano de grandes retrocessos, de desmonte do Estado brasileiro, de desconstrução de políticas públicas, principalmente nas áreas sociais. Um ano de corte de direitos e de desregulamentação do Estado de proteção social. Reinstalou-se com força no governo o modelo neoliberal que pretende a consolidação do Estado mínimo privatizado e voltado a atender os interesses do capital, dos monopólios e do capital financeiro. Enquanto o show de trapalhadas, cenas surrealistas e declarações bizarras distraem a opinião pública, o pacote de maldades vai sendo desembrulhado pela área econômica do governo, consolidando um projeto para os 10% mais ricos da nação, em detrimento do crescente empobrecimento da maioria da população brasileira. Eminentes autoridades da República que nos governam fazem parte do pensamento terraplanista, da teoria da terra plana, isso mesmo, aquela crença de que o nosso planeta tem um formato de pizza. Essas autoridades representam, em última instância, a renúncia não apenas a consensos históricos construídos com base na ciência, mas a uma base racional a partir da qual o mundo é interpretado e decisões são tomadas. As elucubrações dessa gente, permeadas de paranoias, devaneios e surrealismos, além de levar as pessoas a pensarem o que será que existe nas bordas desse grande prato que chamamos de terra, são capazes de ocupar os debates sobre conspirações comunistas, movimentos anti-vacinas, globalismo, negacionismo, vitimismo, kit gay, ideologia de gênero, balbúrdia em universidades, livros cujo problema é ter um monte de coisas escritas, prisão em segunda instância, o problema dos Beatles que surgiram para implantar o comunismo e ouvir rock leva ao aborto e ao satanismo e assim por diante. É um debate que fazem com o peito estufado, com uma empáfia anti-iluminista, anti-ciência, anti-pensamento crítico que nos leva ao ridículo, capaz de nos envergonhar pelo mundo afora. Mas, como disse anteriormente, enquanto os olavistas lunáticos e conspiracionistas nos distraem, a equipe do senhor Paulo Guedes trabalha incansavelmente
para atender os interesses do capital, às custas da precarização do trabalho e das conquistas sociais das últimas décadas. Não vamos nos iludir, as trapalhadas distraem o povo, mas a equipe econômica sabe muito bem aonde quer chegar. É óbvio que a perspectiva da democracia liberal é fruto do capitalismo e que o poder econômico é quem condiciona a aplicação das leis e da ordem. A cartilha do senhor Paulo Guedes vai se impondo, agarrando-se em falácias para defender, por exemplo, que aposentados que ganham assustadores R$ 2.200 são ricos e privilegiados, de acordo com a exposição de motivos da PEC da reforma da Previdência. Para ele, acionistas de bancos que abocanham bilhões a título de lucros e dividendos, sem que um centavo seja tributado, são os que verdadeiramente sustentam este país. Por mais que seja tentador achar que tudo se trata de estupidez, o que existe de fato é uma dinâmica que tem sim sua razão e serve muito bem aos fins para ela traçados. É aí que o terraplanismo deixa de ser uma piada e pode ser encarado como um método desse governo. A política neoliberal era esperada, mas a quantidade de escândalos e absurdos superou as expectativas. O desmonte do Estado brasileiro, das políticas públicas e dos direitos dos trabalhadores são situações que necessitarão de muitos anos para serem recuperadas. Cito aqui duas áreas que têm mais sofrido com a implantação da perspectiva ideológica e econômica desse governo: a área da educação e do meio ambiente. É fato que o presidente escolheu uma equipe de ministros que dificilmente serão esquecidos por nós. Paulo Guedes, Sérgio Moro, Damares Alves, Tereza Cristina, Ricardo Salles, Ernesto Araújo. Todos eles cometeram gafes ao longo do ano, mas se houvesse uma disputa pelas abordagens emitidas, o que levaria o troféu seria, sem dúvida, o ministro da Educação. Em seus 9, 10 meses de gestão, contingenciou 30% do orçamento das universidades federais, que hoje estão sem dinheiro para comprar papel higiênico e café. Durante 6 meses, lançou o Futurice, projeto que permite às universidades captarem recursos privados. Cometeu erros ortográficos em documentos oficiais. Sim, o ministro da Educação. Direcionou ataques à União Nacional dos Estudantes, debochou das bolsas do CAPES, ironizou que não teria ideologia no Enem, minimizou o fato de ter sido vazada uma foto da prova do Enem, zombou das queimadas da Amazônia, defendeu que a proclamação da República foi uma infâmia contra Dom Pedro II e defendeu que estudantes plantam maconha nas universidades. O seu maior feito foi o desastre do último Enem e do SISU, que deixou milhões de estudantes brasileiros na incerteza da aprovação e do ingresso no ensino superior. É o representante mor da incompetência e do retrocesso. O ano foi triste também para o meio ambiente brasileiro. O maior bioma mundial despertou a atenção do globo. Até o mês de julho, o desmatamento na região havia sido 278% maior que o registrado no ano anterior. No entanto, o mês de agosto marcou a maior média de focos de incêndio nos últimos 21 anos. Produtores do agronegócio convocaram o Dia do Fogo. Produtores argumentaram que o avanço da produção ocorre sem o apoio do governo e, por isso, precisavam derrubar matas e queimá-las para chamar a atenção do governo. Os alertas de urgência foram feitos, porém, só depois de que o Dia do Fogo tivesse sido realizado.
O chamado dos produtores resultou em altas entre 170% e 320% de registros de focos de incêndio no Novo Progresso, Altamira, São Félix do Xingu. E, em contrapartida, o presidente defendeu que as queimadas na Amazônia são uma tradição da região e que o desmatamento é culpa dos pobres que desmatam para plantar o que comer. E a situação se agravou para outras regiões, inclusive para o nosso Pantanal sul-mato-grossense. Na verdade, sabemos que redes criminosas tiveram carta branca do governo para atuar impulsionando o desmatamento, que aumentou em mais de 80% na região. O governo enfraqueceu as agências ambientais, reduzindo orçamentos, removendo servidores experientes do IBAMA e restringindo a capacidade de fiscalização. Outro ponto de preocupação é sobre os novos agrotóxicos que a nossa ministra da Agricultura gosta muito de liberar, aprovados por esse governo. Desde que ele chegou ao governo, 382 novos agrotóxicos foram aprovados, muitos deles proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Uma pesquisa da Human Rights Watch revelou que o governo não monitora adequadamente a exposição aos agrotóxicos e a presença de resíduos de defensores químicos na água e nos alimentos. Aqui no Mato Grosso do Sul, tivemos um ano igualmente difícil para os trabalhadores, servidores públicos e setores populares, que, a pretexto de se buscar o equilíbrio das contas públicas, medidas como aumento da jornada de trabalho sem o correspondente aumento salarial dos servidores, redução significativa de salário dos professores convocados, redução drástica dos programas sociais voltados aos mais necessitados, aumento de impostos, especial da gasolina, que tem grande impacto na vida das pessoas e no setor produtivo, problemas ambientais na região de Bonito e queimadas no Pantanal, nossos maiores cartões postais, conflitos agrários envolvendo nossos povos tradicionais. Fico aqui me perguntando até quando as populações indígenas do Mato Grosso do Sul viverão essa situação de descaso e de violência sem o devido reconhecimento e a promoção de sua dignidade como primeiros habitantes dessa terra, como seres humanos e cidadãos desse país. Não deixo de reconhecer os esforços do governo do Estado no sentido de recuperar sua capacidade de investimentos e atender às demandas dos municípios, mesmo que discorde da sua orientação ideológica. Por isso, continuo a defender a democracia e a relação harmônica entre o Executivo e o Legislativo, para que no embate das ideias e propostas possamos encontrar o equilíbrio de um modelo de desenvolvimento que tenha como pilares a preocupação ambiental e o bem-estar da população, em especial daqueles segmentos mais vulnerabilizados e que mais dependem da proteção do Estado. Que este ano seja de muito debate, busca de soluções e formulação de propostas que possam trazer maiores oportunidades ao nosso povo, de investimentos prioritários nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, de geração de empregos e de preservação dos nossos recursos naturais. Creio que aqui neste parlamento não existem aqueles que apoiam o governo e aqueles que não o apoiam, mas pessoas com diferentes visões e orientações políticas que apostam no quanto melhor, melhor, e que apoiam o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.